Olá, boa noite, graças a Deus, aleluia. Nós estamos reunidos aqui para mais uma live na nossa quinta-feira de ensino bíblico, hoje com o tema A Volta de Jesus. Nós somos da comunidade evangélica Rocha Viva. Eu queria que você já fosse compartilhando, pega aí o seu celular, entra na página da comunidade evangélica Rocha Viva, pega o link lá dessa live e sai compartilhando, porque hoje Deus vai falar com você. Deus tem falado muito nos últimos tempos, através das lives, com várias pessoas ministrando, pregando a palavra, e hoje não vai ser diferente. Pega lá o seu celular, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook e deixa Deus usar. Deixa Deus usar. Tem uma frase que diz que quem não é visto não é lembrado. E a gente só consegue lembrar as pessoas de Jesus quando a gente fala de Jesus para ele. E a internet tem sido uma ferramenta muito boa para propagar as boas novas de salvação, para propagar que é chegado o reino, que o reino já chegou. Então entra lá na página e começa a compartilhar, porque Deus vai falar de uma maneira sobrenatural hoje. Nós vamos tratar de um tema muito bom, sempre atual, mas que nos últimos anos tem sido negligenciado, deixado de lado. Fala-se muito hoje sobre outras coisas, sobre cura, sobre dinheiro, sobre pregações de autoajuda, e as pessoas já não pregam como antes sobre Jesus. Mas antes, eu queria convidar você para uma oração. Obrigado, meu Deus, por estar em Tua presença. Obrigado, Pai nosso, pelas Tuas misericórdias. Queremos dizer nesta noite que o Teu nome é santificado, assim na terra como no céu. Queremos agradecer, ó Pai, pelas bênçãos derramadas sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre cada um dos Teus servos, ó Pai. Queremos agradecer, ó Pai, pelas misericórdias do Senhor, que são as misericórdias do Senhor o motivo de nós, seres humanos, ainda não termos sido consumidos, ó Pai. Agradecemos pelo Teu infinito amor que foi expressado na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele veio, viveu aqui, morreu por nós. E Ele ressuscitou, e Ele está lá na glória. E nós sabemos que Jesus vai voltar. Que hoje, Senhor, o Senhor venha falar de uma maneira sobrenatural e tremenda com cada um dos Teus servos, que o Senhor venha ministrar a Tua palavra. Aqueles, ó Pai, que não conhecem a Tua palavra, que eles venham ser alcançados pelo Teu Evangelho, que Teu Espírito Santo venha atuar nesta noite, Senhor. Que o Senhor derrama da Tua graça no meio do Teu povo, Senhor, que haja conversão, que haja arrependimento, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades e aceita a nossa adoração como sacrifício vivo, santo e agradável. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Espírito Santo, és bem-vindo. Comece a ministrar nos corações. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. A gente vai falar sobre a volta de Jesus. É um tema, como eu já falei a princípio, muito bom. Eu lembro na década de 90, quando eu tinha 16 anos, no final da década de 80, o irmão José Silva ele pregava muito sobre a volta de Jesus. E teve uma vez que ele pregava, falava da volta de Jesus, e eu estava ali bem nos primeiros bancos da igreja, e eu nem percebi. Ele pregando, depois ele falou, os olhos do Luiz chegam a brilhar. E eu quero dizer para você que ainda brilha hoje. E há um desejo muito grande pela volta de Jesus. Vi o irmão José Silva, vi o pastor José Rodrigues, o pastor Augusto, o pastor Manuel, eu vi o pastor Joel, todas essas pessoas pregarem sobre a volta de Jesus. Sobre a volta de Jesus. E é um tema que não pode ser esquecido pelo ministro do Senhor, pela igreja do Senhor. As pessoas precisam saber que isso aqui, que este mundo vai passar. Que este mundo vai passar. E que esse Jesus que subiu ao céu, ele vai voltar. E ao contrário de quando Jesus veio pela primeira vez, há pouco mais de 2000 anos, quando ele veio como homem, de uma maneira simples, numa manjedoura, ele veio como homem,
e entre nós ele habitou, de uma forma assim, sem muito alarde. A volta de Jesus vai ser uma volta triunfante. A segunda vinda de Jesus vai ser de uma forma triunfante. A Bíblia diz que haverá trombetas e que dos céus, nos céus os céus se abrirão e nós vamos ver Jesus chegando. Só que antes disso, haverá muitas coisas, acontecerá muitas coisas. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus, mas Jesus nos deu algum sinal, nos deixou alguns sinais. Então, nada melhor do que ler o versículo Mateus 24, que é o capítulo de entrada do Novo Testamento, falando sobre a volta de Jesus. O Mateus 24 ele trata da volta de Jesus. Uma outra parte ele trata da destruição do templo de Jerusalém. E a outra parte ele fala, a primeira parte ele fala do princípio de dores, depois ele vai falar sobre a destruição do templo, e depois ele fala sobre a grande tribulação. E depois ele encerra falando sobre a volta triunfal de Jesus. Vamos ler o que o Senhor tem para nos dizer, vamos ouvir, ler no capítulo 24 do livro de Mateus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: vocês não estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, um tempo depois, eles estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, e eles fizeram duas perguntas, dizendo: Senhor, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Senhor, vamos repetir, diga para nós, quando serão essas coisas relacionadas ao templo de Jerusalém? E a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui Jesus, ele começa falando, o pessoal começou a mostrar para ele a grandiosidade do templo de Jerusalém, que era realmente uma maravilha, era muito suntuoso, muito poderoso, muito imponente o templo. E Jesus olhou para os discípulos e falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aqui, em outras palavras, vai ser tudo destruído. E depois ele começou a falar, falando da vinda dele. Aí ele continuou: em verdade te digo que não ficará pedra sobre pedra. E estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram para ele sobre a volta dele. A destruição do templo de Jerusalém, que foi profetizada por Jesus aqui, ela aconteceu aproximadamente no ano 70 da nossa era. O Império Romano, o general Tito, destruiu o templo de Jerusalém. Essa parte já foi concluída, essa profecia já foi concluída. Mas o que nós queremos tratar aqui, aí Jesus ele segue falando: olha, fiquem calmos, fiquem de olho, fiquem espertos, fiquem atentos para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí, quando o assunto é a volta de Cristo, é possível realmente perceber várias reações. Alguns ficam contentes, outros tiram sarro, outros não acreditam, outros tanto ficam apavorados e com medo. Parece que também que esse tema não é mais relevante. O tema não é relevante, parece. Está desgastado. Não se prega como antes a volta de Jesus. Esse acontecimento, ele foi relativizado. Ele foi relativizado. O Mateus 24, ele foi relativizado pela teologia liberal, pelos que não creem na volta de Jesus. Ele ficou desacreditado e relativizado. As pessoas já não creem na volta corporal de Jesus. Existem várias vertentes hoje. Poderia citar várias delas. Tem a teologia que relativiza, diz que Jesus vem de um plano espiritual, que Jesus não vai vir de forma corporal. Mas nós vamos entender aqui
que não é assim. E Jesus já começa dizendo: fiquem atentos para vocês não serem enganados. Qual é a verdade? O que será que vai acontecer realmente? Como deve ser a sua atitude diante dessa promessa de Jesus, que Jesus fez antes de ascender ao céu? Lá em Atos, capítulo 1, quando Jesus estava subindo ao céu, ele começou: mas recebereis poder e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E ele foi falando e ele foi subindo aos céus. Quando ele já tinha ressuscitado, ele já foi subindo aos céus. E depois aparecem 2 anjos. E olham para os discípulos e falam: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu prefiro ficar com a palavra, que ele vai voltar. Como nós devemos agir? Os discípulos, eles fizeram, como eu já falei, 2 perguntas. A primeira foi relacionada ao templo de Salomão, que foi destruído realmente, aproximadamente o ano 73 da nossa era. Quando isso... A segunda pergunta está relacionada à volta de Jesus. E aí Jesus começa a falar sobre antes ter cuidado para não ser enganado. Não ser enganado. Jesus começa a expor os fatos que acontecerão. Porque antes da volta de Jesus, acontecerão algumas coisas. E Jesus, alguém perguntou em outra passagem, ele falou: olha, ninguém sabe o dia e nem a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente meu Pai que está no céu. Mas ele deixou sinais. Ele deixou sinais para nós. E aí ele começa a expor os sinais, o que vai acontecer, o que vai preceder antes. E isso hoje é chamado como princípio de dores ou dores de parto. Veja, uma mulher, quando ela está grávida, ela está próxima de ganhar o seu filho, ela começa a sentir contração, começa a sentir dores. E depois, com o tempo, essas dores, o espaço de tempo vai diminuindo. Se ela tem dor a cada 1 hora, ela começa a sentir dor a cada 45 minutos, dor a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, a cada minuto, e aí nasce o bebê. Quero dizer para você que eu acompanhei a gravidez dos meus filhos, e o da Alice, que foi uma gravidez, um parto natural, que foi exatamente dessa forma. Passou todo aquele momento de dor e depois veio a Alice, uma bênção para a nossa vida. Assim vai ser a volta de Cristo. E eu gostaria de falar hoje com vocês sobre os princípios de dores, porque a volta de Jesus, ela tem muita coisa para falar. Você vai falar sobre o antes, as dores de fato e o nascimento e a volta de Jesus. Ou seja, vamos falar o que acontece antes. Depois tem o período da tribulação. A Bíblia fala que haverá aí 7 anos de tribulação. Tem várias vertentes, eu creio dessa forma. E depois fala da volta de Jesus, de forma triunfal. Então o que vai acontecer antes? Aí ele fala: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Jesus, ele fala que vai vir muitos falsos cristos e falsos profetas. Muitos. E quando você começa a estudar a história, nunca antes houve tanto falso profeta, tanta profecia mentirosa, tanta pessoa, tantos cristos como nos dias de hoje. Nunca houve tanto. Nunca houve. Eu comecei a pesquisar e à medida que o tempo vai passando, essa quantidade de falsos profetas vão se alastrando. Eu estava vendo um vídeo de um pregador aí, que em meio a essa pandemia, todo mundo preocupado, pessoas já com fome, e ele, aproveitando da boa fé, pedindo R$1.000 para abençoar aquela pessoa. Isso é um falso profeta. Só que Jesus fala: olha, preste bem atenção, para que vocês não sejam enganados. Aí quando você vai lá para 1 João 2,18, abre sua Bíblia lá em 1 João 2,18, olha que interessante. Eu quero falar para você que todo o Novo Testamento, exceto 3 livros, todo o Novo Testamento, ele fala sobre a volta de Jesus. Todos os livros do Novo Testamento, exceto 3. 2,18 diz assim: filhinhos, já é a última hora.
E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ou seja, através desses anticristos que aparecem, que não é o anticristo, são alguns anticristos, com o espírito do anticristo. E a partir daí você começa a ver que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, porque vocês têm a unção do santo e sabeis tudo. Então, ele começa falando que haveriam falsos profetas, ele começa falando que haveriam anticristos, e esse anticristo que ele está falando são pessoas dominadas por Satanás, que a função deles é desviar você da palavra do Senhor, do caminho da santidade. Depois Jesus começa falando, olha, você quer ver outro exemplo, outro sinal da volta de Jesus? Ele começa falando sobre guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em todos os lugares. Versículo 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não se assustem, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. São princípios de dores. Hoje eu quero falar para você que está apavorado com essa pandemia, falando abertamente sobre essa questão do coronavírus, ainda não é o fim. Acalma o coração. São princípios de dores. Se é possível acalmar o coração. Mas eu quero falar para vocês, Efésios 4 diz, a paz que excede a todo entendimento. É a paz que excede. O que é a paz que excede a todo entendimento? É aquela paz que você tem, mesmo em momentos como esse. É o que Jesus está falando. Ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E aí alguém perguntou, eu não lembro se foi um dos meus filhos, pai, a Bíblia falou do coronavírus? E hoje eu meditando, a Bíblia não falou diretamente, mas ela falou indiretamente sobre pestes. E aí você vai falar para mim, ou talvez as pessoas, o incrédulo vai falar, mas em todo tempo houve pestes, em todo tempo houve guerras, em todo tempo houve terremotos. Olha, no começo dos anos 1900, 1900 e pouco, teve a gripe espanhola, a peste negra, que assolou muita gente, que matou muito mais do que a Covid está matando nos dias de hoje. Ah, sim, houve muitas pestes bubônicas. Teve um tempo lá atrás que a lepra era uma peste terrível, a ponto que o povo de Israel ele tinha cidades reservadas para essas pessoas. Mas eu quero dizer para você que a diferença é simples. À medida que vai se aproximando a volta de Jesus, essas pestes vão se alarmando, se agravando, vão aparecendo uma atrás da outra. Lembra que eu falei o princípio de uma mulher, quando ela está para ganhar o neném, ela começa a sentir dores, e depois esse período vai diminuindo. É a mesma coisa. E isso não estou falando de mim, eu tenho vários relatórios que não tem como mostrar para você aqui, mostrando como que a cada 100 anos a quantidade de pestes vai aumentando. Aumentando. Como diz a banda Resgate, AIDS, pestes, dissoluções, AIDS, guerras, fomes, e é o que acontece hoje. Lembro que na década de 80 o que assolava era AIDS, depois teve um período que era o Ebola, e hoje nós temos, a Covid tem vários primos, várias irmãs. A gripe suína, febre amarela, e por aí vai, várias gripes. Então, quando você lê aqui de guerras, de rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes e terremotos, de fato, isso acontece. Só que o intervalo de uma atrocidade para outra está diminuindo. Está acontecendo um em cima do outro. Você quer ver um exemplo hoje?
Hoje nós estamos falando especificamente do Brasil. Estamos diante de uma crise de saneamento, crise de saúde. E junto com a crise de saúde, nós estamos com uma crise moral, uma crise política, quase que institucional, tudo ao mesmo tempo. Uma crise de valores, uma crise interna. Antes dessa crise do Covid, eu quero lembrar a você que a doença da atualidade se chama depressão. Eu já conversei com várias pessoas, tratei com várias pessoas sobre o tema depressão. Imagina os psicólogos. Então eu estou falando tudo isso para você perceber que quando Jesus falou que haveria todas essas coisas, é tudo ao mesmo tempo. Aqui no Brasil, nós não estamos tendo guerras, canhões, metralhadoras aqui no Brasil. Mas existem vários países, na África, no Oriente, que estão passando, junto com a Covid, estão passando por guerras armadas. Então quando Jesus falou, se levantará nação contra nação, reino contra reino, peste, fomes em todos os lugares, ele estava falando isso em grande quantidade. Eu quero dizer para você, e eu não estou falando como pessimista, eu estou falando como realista, estudando a palavra do Senhor. Vai passar, mas virá outra situação dessa, até que chegue o fim. Ah, mas que Deus é esse? Não, Deus é esse não. Isso é resultado da desobediência e do pecado humano. A palavra do Senhor diz em Romanos 1 que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade do homem, sobre todo homem, por causa da sua iniquidade. Por causa da sua iniquidade. E depois Romanos vai mostrando que eles não queriam adorar a Deus. Eles fizeram homens, começaram a adorar as imagens. Eles não queriam adorar a Deus. Eles começaram a se inflamar e tendo relacionamento homem com homem e mulher com mulher, deixando o uso sobrenatural do homem para a mulher e da mulher para o homem. Está lá Romanos 1. E se você for daquele que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, essa pregação não é para você. Existe essa teologia liberal que fala a Bíblia contém a palavra de Deus. Não. Eu prefiro acreditar no que diz a palavra, que a palavra é a palavra de Deus. Jesus em João 17 ele fala, Senhor, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Salmo 119, 105 fala, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele não fala que lâmpadas para os meus pés é o que contém na sua palavra. Ele fala, é a tua palavra, é a verdade. Então, Jesus ele está explanando aqui os princípios de dores. E aí depois no 8 ele continua acalmando os discípulos. Mas olha, todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes. Olha, meu querido, eu costumo dizer que se você é cristão e você não tem problema, tem alguma coisa errada com a sua conversão. Aqui em casa, quando fica tudo muito bem, eu já fico preocupado. Vixe, vai acontecer alguma coisa. Sabe por quê? Porque ser cristão é ir contrário a tudo que está neste mundo. É ir contrário à maré. De fato, você pode pecar. Mas a palavra do Senhor diz em 1 João que nós temos um advogado lá no céu intercedendo por nós. E o pecado não pode ser algo constante na sua vida. Se você é cristão, mais cedo ou mais tarde você vai ser perseguido. E quando a gente fala de perseguição, a impressão que nós temos é que nós vamos ser amarrados numa corda de um lado, a corda de outro, e vão furar a gente, e vão rasgar a gente. Muitas das vezes não. O fato de você ser cristão, você pode ser perseguido no seu serviço, você pode ser tratado como fundamentalista, você pode ser de uma forma bem subliminar, censurado. De uma forma bem clara. Nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Aí a Bíblia diz o seguinte, versículo 10: nesse tempo muitos serão atormentados, escandalizados,
Melhor, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aqui ele está falando de escândalos, de aborrecimentos. Aqui ele está falando eu analisando isso aqui, ele está falando de duas formas, principalmente para você cristão. Haverá traição no meio. Muitos no meio vão escandalizar. Adultério, fornicação, mentiras, fofocas, traições. Infelizmente, é o que diz a palavra. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o que nós vemos hoje? Lá quando nós vemos em 2 João, fala que os falsos profetas saíram do nosso meio. E eu comecei a meditar. Quantas seitas, se você analisar, fizer uma pesquisa, você vai ver que os fundadores das grandes seitas saíram do meio cristão. Era o batista, era o presbiteriano, era o assembleiano. Saíram do nosso meio. Os falsos profetas. E ele continua: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que nós estamos vendo hoje? Uma igreja morta, relativizada, com preguiça, não consegue se reunir e fazer 1 hora de oração. Não consegue. Eu lembro de Jesus quando ele estava prestes a ser entregue para ser crucificado. Ele foi lá orar junto com Pedro, Tiago, João. E ele subiu para orar. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo. Aí ele voltou a orar de novo, os discípulos estavam dormindo. A igreja hoje ela está adormecida. Ela está inerte. A nossa oração, a minha oração, todo dia tem sido constante. Senhor, levanta uma geração, causa um avivamento, uma transformação, uma mudança na vida dessas pessoas. O amor de muitos se esfriará. Quantos que outrora andavam com você e já não anda mais? Quantos que naquela época, alguns anos atrás, estava com você caminhando, na caminhada, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e já não estar mais? Quantos vivem de igreja em igreja buscando uma emoção, uma teofania, uma manifestação, uma entrega da palavra, de uma profecia, e multiplicar-se-á a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará. Eu comecei a olhar para trás e ver quantos caminhavam e já não caminham mais. Sabe por quê, meu irmão? Porque não tem o conhecimento da palavra. Não medita na palavra, o Salmos 1. Salmos 1, 2, antes, o varão feliz, o homem, a mulher feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meditar é diferente de ler. Para você meditar na palavra do Senhor, você tem que ler antes a palavra. O Salmo 119 é uma exaltação à palavra, à Bíblia. Todos os versículos. Salmos 119, ele fala 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Depois de outro versículo ele fala: a lei do Senhor é perfeita, são mais desejáveis do que o ouro. 105 lâmpadas para os meus. Salmo 119 fala só sobre a Bíblia. É só sobre a palavra. E lá o salmista ele incentiva a leitura da palavra para você não ser enganado. Quem não lê a palavra, quem não ora, quem não tem um conhecimento, quem não se reúne num tempo desse para meditar, para ouvir uma ministração sobre a volta de Jesus, esse é enganado pelos falsos cristos, pelos falsos profetas.
E aí o Senhor mais uma vez ele fala no versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que chegar primeiro, não é aquele que tiver mais dinheiro, aquele mais bonito, mais feio, é aquele que perseverar, é aquele que insistir, mesmo diante de todas as adversidades, de todos os levantes, diante de todas essas guerras, desses problemas, dessas acusações. É verdade, a injustiça tem se alarmado, a mentira, parece que ela tem se sobressaído diante da verdade. Mas a palavra diz: aquele que permanecer, este será salvo. Olha só o que a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Abre sua Bíblia lá. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, falando sobre a maldade. E você vai entender o que é, o que Deus está dizendo. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias nós passaremos por tempos trabalhosos, porque haverá homens avarentos, amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Quando é que vai acontecer isso? Será que isso aqui você viu lá atrás ou é hoje? Versículo 3: sem afeto natural, irreconciliáveis, sem amor para com os bons. Nos últimos dias surgirão traidores, obstinados, pessoas orgulhosas, mais amigos dos deleites, da satisfação, do desejo da carne, do entretenimento, da televisão, do Big Brother, do videogame, mais amigo do cinema do que amigos de Deus. Eles vão ter aparência de bondade, de piedade, mas negam a eficácia dela. E ele fala enfaticamente: destes, afasta-te. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres sem sabedorias, carregadas de pecados, levadas de vários desejos, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esse tipo de homem, esse tipo de mulher, que foi profetizado lá atrás, que Paulo falou lá atrás a Timóteo, é o homem que está hoje, infelizmente, vivendo no mundo. Não se pode mais falar a verdade, porque a verdade soa muito ruim aos ouvidos. E você é tratado como uma pessoa desagregadora. Mas no versículo 9 ele fala: eles não irão longe, porém, porque a todos será manifesto a sua loucura, como também foi o daqueles. Então, quando Jesus fala sobre desobediência de filhos a pai e mãe, homens presunçosos, pessoas que só pensam nelas, egoístas, ele está falando desse tipo de pessoa. E aí ele continua. No versículo 15. Quando, pois, vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E aqui ele já começa a entrar no período da tribulação. Estudiosos interpretam esse versículo, boa parte deles, como aqui é o período da tribulação, quando aquele anticristo, realmente o anticristo, não os filhotes dele que estão atuando hoje, os enviados dele, aqueles que estão possessos pelo Espírito dele, mas o anticristo vai se assentar no local sagrado.
Mas antes disso eu quero falar para você como que será a volta de Jesus. A volta de Jesus não será como as pessoas estão falando. Olha, eu sou o Cristo, eu sou o Henri Cristo, eu sou o Cristo como aquele lá do México que já morreu. Eu sou o Cristo. Não, a volta de Jesus também não será como os relativizadores, aqueles que diminuem a importância da volta de Jesus. A volta de Cristo, ela não será apenas de uma forma espiritual, nenhum outro espaço, ou como muitos já dizem, Cristo já veio de uma forma espiritual. Não, o que a palavra de Deus ensina não é isso. Primeira coisa, a volta de Cristo será de forma repentina, porque assim, versículo 27, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ela será repentina, quando você menos esperar, ela virá, ele virá. 2 Tessalonicenses, abre lá sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que a palavra diz. Ora, irmãos, rogamos, 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, aos Tessalonicenses. Ora, irmão, rogamos-vos, pois, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero falar para você, Maranata, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por cartas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Aqui ele já está fazendo a evocação de Mateus 24. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja retirado. Esse um que agora resiste até que do meio seja retirado, a maioria dos teólogos concorda que é o Espírito Santo. Ele resiste, por quê? Por que nós falamos o seguinte, olha, ora, busca o Senhor, leia a palavra, seja cheio do Espírito Santo. Gálatas 5 fala que a nossa luta contra a carne e o espírito, e a gente, a que mais é alimentada é aquela que domina o nosso ser. Quando você está no Espírito, você resiste a esses ataques do maligno. É o Espírito Santo que te fortalece. E eu falava aqui no Mateus 24 que a volta de Jesus seria de uma forma repentina. E é dessa forma. Eu quero falar para você também que essa volta de Jesus, existem várias vertentes, mas a vertente que eu entendo que é a mais correta na minha visão é a volta de Jesus Cristo. Ela pode ser definida, a segunda volta, de duas formas. A primeira, que se dará antes do período da tribulação, aonde todos os escolhidos serão trasladados, serão chamados. E a segunda, que será a segunda parte dessa volta de Jesus, será de forma triunfal, quando ele vai aparecer na glória. E eu falava que Jesus, ele vai vir de forma repentina e ele virá de forma inesperada. Versículo 44. Mateus 24, 44. Eu espero que você esteja entendendo, para você não ser enganado. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de virá quando você menos esperar. Em outro texto, ele fala o seguinte, porque como nos dias de Noé, aonde comiam, bebiam e davam-se em casamento, e de repente veio o dilúvio, assim vai ser a volta de Jesus.
E como que está sendo nos dias de hoje? As pessoas não querem saber. Eu lembro que nós saímos para entregar folhetos. A gente entregava folhetos para as pessoas naquela época. Todo domingo às 15 horas. Nós saíamos, reuníamos na igreja e saíamos entregando folheto. Hoje, nem sei se dá para fazer mais isso. Olhe nesta live quantas pessoas estão assistindo online. E você vai ter uma noção. Quantas pessoas estão assistindo esta ministração? E você vai ter uma noção. A volta de Jesus vai ser de forma repentina. E ela será física e visível. A segunda volta. Olha que maravilha. Física e visível. Físico e visível é que ele vai vir em carne e osso, ele vai descer aqui na terra, ele vai chamar, nas nuvens ele vai chamar todos os seus escolhidos. O Senhor está falando com você hoje, Ele está falando comigo hoje. E o que mais o Senhor tem ministrado no meu coração, é o que acontece depois dessa palavra, dos princípios de dores. Quando Jesus começa a falar, depois ele muda o sermão e ele começa a falar sobre vigiar, sobre perseverar. E ele fala das 10 virgens, ele começa a falar sobre os talentos, ele começa a falar sobre aquele pai de família, que se ele soubesse que hora que o ladrão viria, ele ficaria vigiando. Ele fala sobre vigiar. Portanto, meu irmão, quero dizer para você que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus, mas ele deixou claro que haverá sinais. Haverá sinais no céu, na terra, olhando para as pessoas. Os pastores sempre falam, olhem para Jerusalém, olhem para Israel, e você vai ter uma noção da volta de Jesus. E muitas das vezes nós ficamos esperando coisas absurdas, coisas sobrenaturais acontecer para falar assim, é a volta de Jesus. E nós esquecemos da maldade, da iniquidade. Todo dia você liga a televisão, você só vê tristeza, só morte, só dor, só roubo. Você vê doenças e mais doenças, cada vez mais doenças e mais doenças. Você vê filhos se levantando contra pai, pai se levantando contra filho realmente, guerras e rumores de guerra. Nós estamos vivendo no mundo numa guerra política. E quando você estudar a palavra, com mais tempo nós vamos falar para você que a intenção, conforme estudando a palavra, haverá um líder universal, um político. Como político, ele vai colocar tudo em ordem, porque ele vai chegar, o mundo vai estar num caos. E ele aparentemente vai colocar tudo em ordem. E depois ele vai mostrar quem ele é de fato. Mas nós ficamos preocupados, como o Apocalipse que passou na TV Record, assustados, e nós esquecemos dos mínimos detalhes do dia a dia, da Igreja de Jesus. Se você estudar a palavra, você fazer uma pesquisa, você vai ver que a Europa, o berço do Evangelho para o Ocidente, a Europa, aonde começou o Evangelho para o Ocidente, que chegou até nós, que chegou nos Estados Unidos através de John Wesley, que chegou aqui no Brasil através de vários pregadores. Os seus templos estão vazios, templos lá estão sendo transformados em salões de festa, casas de shows, de festas raves, templos destruídos. Quando você olha para o outro lado na China, eles destruindo igrejas. Você olha para a Coreia do Norte, eles não sabem, nunca ouviram falar de Jesus. A janela 10 por 40. Essa raiva que o mundo tem de Israel. A tristeza, o sofrimento, a fome que acontece lá na África. E aqui no Brasil também. Essa má distribuição de renda onde uma minoria tem muito dinheiro e a maioria passa fome. E você aí procurando, vendo se a lua vai se transformar em sangue, se o sol se escurecerá. Meu amigo, antes disso acontecer, não sei se é forma literal ou não, eu não tenho todo esse entendimento. Me parece que é literal.
Mas antes disso acontecer, o Senhor está dando sinais da volta dele para você. E você aí adormecido. Nunca houve uma proliferação tão grande de iniquidade, de pecado, de adultério, de mentira, divórcio entre os cristãos, pastores renomados deixando a sua esposa pela novinha. Nunca houve. E você aí esperando o anticristo vir. Será que ele vai vir com um chifre, com aquele garfo, né? Aquele tridente? Será que ele vai ser vermelho com um rabinho de cachorro atrás? E você aí preocupado. A gente quase não ouvia falar de terremoto no Brasil. E agora, não sei se você está atento às informações. Eu sou muito observador. Recentemente que eu falo há uns 15 dias atrás, houve um pequeno tremor ali no sul, na região sul do país. Aí, outro tempo foi aqui em São Paulo, no interior. Nunca houve. Fique atento, meu irmão. Fique atento, meu amigo. Fique atento, porque Jesus está voltando sim. Quer você queira, quer você não queira. Aí já é um problema seu. Porque Jesus ele vai voltar sim. Eu não creio que a Bíblia contém a palavra. Eu creio que a Bíblia é a palavra. E a Bíblia diz que ele vai voltar. E Jesus ele dá sinais. Atos 1 fala, esse Jesus que você viu subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. 2 Tessalonicenses 3, 2 Tessalonicenses 2, 2 Pedro 3, Romanos, você vê ali eles explanando a iniquidade das pessoas. Leia o livro de Romanos e você vai ver a iniquidade. Então você começa a estudar a palavra. Gênesis 3,15, aonde Jesus é o proto-evangelho. Jesus falou que o filho de uma mulher ia ferir a serpente na cabeça. Ali ele começou a arrumar toda a bagunça que foi causada. Esse Jesus ele vai voltar. E hoje essa ministração é voltada só para o que acontece antes, os sinais. E se você não consegue ver, você precisa do óculos do Espírito Santo. Para você ter a visão além do alcance. Para você enxergar a realidade. Eu não estou aqui colocando medo. Eu não estou aqui sendo um pregador do Apocalipse. Eu sou estou pregando a palavra de Deus. O versículo diz que surgiriam homens que amariam mais os deleites, mais os prazeres. E é o que a gente mais vê hoje. Você já reparou que existe uma busca incessante por satisfação? Filmes, Netflix e os similares. Você já reparou que as pessoas não conseguem viver futebol? É muito entretenimento. É uma forma que Satanás inventou para distrair você. Ah, irmão Luiz, eu não posso assistir. Pode. Mas a palavra diz que tudo tem um tempo determinado. O diabo ele quer que você fique dormindo como aquelas 10 virgens imprudentes. E quando a sua luz, até que a sua luz continue apagada, até o dia que Jesus voltar, e você não tiver nada, não tiver o selo do Espírito Santo. O diabo quer que você, pai de família, não fique atento. Nunca houve tanta depressão entre os jovens, entre os adolescentes. Nunca houve tanta fome, tanta peste, tanta maldade como nos dias de hoje. Nunca houve tanta guerra contra a verdade como nos dias de hoje. E aí Jesus ele continua, depois que ele faz o sermão, falando sobre a volta dele, ele começa a advertir a uma coisa: vigiar, 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 pois o dia e a hora ninguém sabe. Vigiar e seja prudente. Ele começa a falar sobre prudência, vigiar, estar atento. Olha, aquele que está em pé, olhe, não caia. Examinai as Escrituras.
para que não sejamos pegos de surpresas ou sejamos enganados. Quantos estão sendo enganados? Vigiar para que, ao ver a iniquidade, o aumento da mentira, da injustiça, o aumento de forma terrível, de forma muito grande do pecado, para que quando a gente olhar isso, a nossa fé não venha desvanecer, ficar fraca. Ele nos advertiu a vigiar para não cair no conto do vigário e ser levado por qualquer vento de doutrina. Veja também que ele sempre nos dá o consolo. Ele fala, mostra tudo, mas ele fala, mas fique em paz, aquele que vencer, eu estarei convosco. Quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês não ficarão órfãos. Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo, ele sempre dá Paulo, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Orai, orai, vigiai, vigiai. E infelizmente a igreja não tem feito isso. Você já reparou que a igreja só começa a orar quando dói o calo, quando passa por aperto? Orar que eu estou falando é orar mesmo. Orar pela nação, orar pelos líderes deste país. Isso aqui não é um clichê, isso é o que está lá em Timóteo. Nós temos que orar por todas as autoridades para que nós tenhamos uma vida sossegada. E orar pela volta do Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não se apegue. Eu falo para os meus filhos, o Davi tem 6 anos. Eu falo para o Davi, não se apegue, meu filho. 6 anos. Eu falo para Alice, não se apegue. Lívia, não se apegue. Eloá, não se apegue. Dudu, não se apegue. Tudo isso vai passar. Aproveite o dia. Seja feliz. Mas não se apegue às coisas deste mundo. Porque você não é daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou deste mundo. Você também não é. Nós vamos embora. Nós estamos de passagem. Somos peregrinos. E Jesus Cristo, se você não for levado antes, Jesus Cristo, Ele vem e vai levar você para a glória que Ele tem. E Ele vai te dar um novo nome. Ele vai te dar vestes novas. Você vai ter um corpo glorificado em nome de Jesus. Porque Ele vem. O mundo pode dizer que Ele não vem. Os pregadores liberais podem dizer que Ele não vem dessa forma. O diabo pode enganar. Mas a palavra diz, Ele vem. Não se apegue ao seu carro, à sua casa, ao seu dinheiro, à sua empresa. Não se apegue à sua vida aqui na terra. Não se apegue. Esse Jesus que viste subir, aleluia. Da mesma forma que você viu ele subir, ó João, ó Tiago, ó Pedro, ele estava falando para aqueles discípulos, olha, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. João 14 fala, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar-vos lugar. Aí o versículo maravilhoso, e se eu for, eu virei outra vez, e vos levarei, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Oh, aleluia, você também vai estar lá. Oh, meu Deus. Eu lembro do irmão Zé Silva pregando. O irmão Zé Silva já foi para agora. Eu não esqueço aquele dia que meus olhos brilhavam, segundo ele. E eu lembro que eu dava risada quando ele falava das ruas de ouro. Eu não sei como que vai ser. Se vai ser de forma literal, não me interessa. Eu sei que eu vou estar lá agora. Eu sei que nós vamos estar com ele. E ele tem uma palavra para todos nós aqui. Veja que se você ler o Apocalipse, nas 7 cartas, as 7 igrejas, cada carta no final ele falava, ao que vencer, darei um novo nome, darei roupas, darei, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Portanto, eu quero dizer para você, resista,
Coloque-se na posição de servo, de homem de oração, de mulher de oração, de servo do Senhor, de pregador da palavra. Vai e fale para os 4 cantos que Jesus morreu na cruz e que Ele vai voltar. Você que está nos ouvindo hoje, Jesus Cristo, você que não conhece Jesus, que não tem, que ainda não entregou sua vida para Ele, eu quero te dizer, Jesus Cristo, Ele veio como homem, Ele veio numa manjedoura, Ele morreu na cruz por mim, por você, Ele ressuscitou, Ele foi elevado aos céus e Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Arrependa-se hoje. Eu queria que você que está assistindo essa live, que você colocasse a sua vida nas mãos de Jesus. Você que nunca parou para pensar dessa forma. Você que está aqui ouvindo esta palavra, assistindo esta live, eu queria que você clamasse, você que já tem Jesus na sua vida, que crê que Ele vai voltar, que você diga assim, Maranata. Fala aí para o seu irmão, fala para o seu pai, para a sua mãe, Maranata. Maranata quer dizer, vem Senhor Jesus. Ora vem Jesus. Fala assim, olha mãe, Jesus vai voltar. Olha pai, Jesus vai voltar. Olha meu irmão, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O Rei está voltando. E a palavra que eu tenho para você hoje, que Deus tem, através da minha vida para você hoje é: acerte-se com Ele, conserte sua vida. Segundo, não se assuste com tudo que está acontecendo, você cristão. É mistério que tudo isso aconteça, já foi profetizado. E terceiro, Deus está com você. Você tem o Espírito Santo. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nas noites mais escuras, nos momentos de perseguição, Deus está com você. O Senhor é Deus na sua vida. E em quarto, não se apegue, porque tudo isso vai passar. Você empresário, você que comprou aquele carro da hora, mundo, você que está terminando a faculdade, que casou agora, que nasceu seu filho que está grávida, você jovem que está pensando em se casar, beleza, maravilha, mas não se apegue. O Rei está voltando. Oremos. Obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas. Nesta noite não quero falar muita coisa não, Deus, nesta oração que eu já falei. Eu só quero falar, vem, Senhor, vem buscar a tua igreja. Tua palavra diz que este evangelho será pregado a todas as nações. Tem muita gente, Deus, que ainda não ouviu a tua palavra. Que a internet venha ser uma ferramenta poderosa para propagar a tua palavra. Porque eu sei que quanto mais rápido as pessoas souberem da tua palavra, mais rápido o Senhor vai voltar. Oh, aleluia. Vem, Senhor, buscar a tua igreja. Vem buscar. Eu quero estar com o Senhor. Nós queremos a tua presença, queremos te servir. Este mundo aqui, Senhor, não nos cativa, não nos traz satisfação. A nossa satisfação é fazer a tua vontade, é estar aonde o Senhor está. O Senhor falou em João 14, se eu for, eu voltarei e vos levarei comigo para onde quer que eu estiver, estejais vós também. Eu quero estar com o Senhor. Vem buscar a tua igreja, Senhor. Derrama do teu poder enquanto nós estivermos aqui. Que o Senhor venha nos guardar, nos fortalecer, aperfeiçoar a nossa fé, nos dar revelação, sabedoria, entendimento. Que nós venhamos ser sábios, prudentes e que nós venhamos vigiar em todo o tempo, estar atento, para não sermos, ó Pai, surpreendidos e nem sermos consumidos e nem sermos enganados por Satanás. E se você que está aqui hoje, ouvindo esta palavra nesta live, quer entregar a sua vida para Jesus, tem aí na página, entra no particular, fala com alguém. Você chegou até nós por alguém que de alguma forma tem contato com alguém da igreja. E nós vamos orar por você. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Eu tentei fazer em menos tempo. Eu ia pregar e falar, vou fazer em 40 minutos, mas enfim. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos pastores. Quero dizer que no domingo às 10h30 nós vamos estar aqui em mais uma live, uma pregação do nosso culto da família, da comunidade evangélica cristã Rocha Viva, uma igreja de Jesus para a família. Vai ser uma pregação tremenda neste domingo e você está convidado. Se tem alguém aqui na live que está assistindo pela primeira vez, domingo vai ser a sua segunda vez assistindo esta palavra em nome de Jesus. Quero falar também para você jovem, para você adolescente, de segunda a sexta, 5h30. às 17h30 nós temos devocional, toda sexta e sábado às 20 horas nós temos Koinonia Jovem, e você é nosso convidado. Em nome de Jesus. Nós estamos colhendo alimentos também de segunda a sexta, a partir das 13 horas. Sempre tem alguém na igreja, leva lá a sua contribuição. Tem muita gente passando fome, precisando de alimento. A palavra do Senhor diz assim: dai a eles de comer, dai a eles de beber. E ele dai a eles é para nós que temos condições, ajudar quem não tem. Um dia eu precisei de uma cesta básica. Então eu queria que você separasse aí um alimento seu e levasse lá na igreja. Se você tem alguma coisa para levar, algo em grande quantidade, não dá para você levar, liga para alguém da igreja, fala conosco, entra no Facebook, manda uma mensagem que a gente vai lá retirar, tá? Dízimos e ofertas. Isso, antes de ser um dever, é um prazer. Você dizima por gratidão, você dá oferta por gratidão. E a igreja precisa realmente de sustento. Eu queria convidar você a dizimar. Na página da igreja também tem aí o número da conta do Banco Itaú e do Bradesco. E você pode ofertar e dar o seu dízimo. E que Deus abençoe. Vamos todos dizer? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória